as recordações assim, que a gente tem, tudo isso que eu citei, tudo foi craque do salão, Luizinho. Era dificilmente uns caras melhores que essa turma do. Tanto é que eles eram campeões de calado. Era eles e o Tiaraju, depois uns passaram do Tiaraju. E ele fazia assim, ele bolava todo fim de semana, tinha a escolha da seleção da rodada. E isso, além da seleção da rodada, tinha o craque da rodada. E esse craque da rodada e da seleção, no fim do ano, a maioria que faziam uma contagem de quantas seleções da semana tu foi, do mês, para tu escolher, no fim do ano tu escolhia uma seleção geral do amador. Salve, salve, moçada do esporte, aqui canal o tempo todo na Casa da Terra Vermelha com mais uma entrevista da semana, com aquela lógica, aquela ideia inicial que já falamos em outras edições, de ouvir histórias ligadas ao esporte de Juí da região. E por isso o nosso convidado hoje é nada mais, nada menos que um cidadão que carrega no apelido o nome do time pelo qual ele jogou muito tempo. Estou falando do mano do Atlas, o Gilberto Oliveira dos Santos, a quem estou agradecendo por ter vindo até aqui. Fiquei muito contente quando aceitou o nosso convite de estar aqui na Casa da Terra Vermelha, nesse projeto do tempo todo, para falarmos do Atlas, que mesmo sem atividade de campo, ele está muito vivo, não é, mano? Tudo certo? Quero agradecer-lhes essa oportunidade aí, que eu vi que esse programa é muito escutado, tem muitos ouvintes, e a gente gosta de relembrar os passados, né? Tantas coisas, tantas histórias boas que ocorreu. Isso aí. No ano 70, 80 até 90. Então a gente tem que recordação, depois de tudo que tem acontecido aí, a gente tem mais que recordar e aproveitar esses grandes momentos. Vamos lá, e a ideia é essa, agora ouvir histórias, boas histórias sobre o Atlas. Eu tenho viajado pela rádio e o nosso amigo Juarez José da Silva, o Banzé, conta algumas histórias e passagens do Atlas, e aí eu relembrei, mas puxa vida, preciso falar com o Mano. A tua ligação com o Atlas começa quando, Mano? Começou, em grande parte começou, na época tinha o Emery Lenz, tinha o Albano, na época, o falecido também, o Norberto Knebel, tinha uma equipe que era o Atlas. E eu era muito amigo do Roni Lenz, lembro do Roni, o famoso Roni também, que jogou muita bola. Jogou. Então eu sempre estava na casa deles, era meu amigo, um dos melhores amigos que eu tinha era o Roni, e tem até hoje, né? Então a gente quis continuar com o Atlas. E daí até comecei, onde que eu moro hoje, coincidência, tinha o campo que nós iniciamos. Fizemos o primeiro torneio, peguemos o troféu do Atlas antigo e botemos fazer um torneio contra os pais, contra os primos, contra todo mundo que queria abrir uma inscrição para poder começar ali o Atlas. E deu causalidade que nós, foi para a final, fomos contra os pais. E os pais baixaram o graveto em nós. E nós somos campeão e conseguimos daí uma verba com aquele troféu que deu do Atlas antigo, e nós ficamos com o troféu. E daí começou, dali surgiu, na Bento Gonçalves, né, o nosso campo, onde que eu moro, na 1103, 1110. Em que altura da Bento me localiza, por favor? Chegando no antigo Botafogo. Certo. Era Serrano, né? Isso. Tu entra à direita ali, chega na Bento Gonçalves, bem na esquina. Morava o Finado do Carreca, jogava com nós também, e eu, constantemente, construí do lado. Bem em cima do campo. Ali tinha o campo? Tinha o campinho nosso que nós iniciamos. A tua casa é onde era o campo, Era mano. o campo. Então isso aí também marca, né? Era uma grande recordação que eu tinha do nosso campinho que nós iniciamos. Isso aí a gente nunca quis sair dali. E ali foi um novo Atlas que surgiu? Novo Atlas que surgiu. Do salão surgiu no início salão e depois campo. Era salão antes, Albano, Roni... Não, o Roni nós chegamos depois. O Albano seria, o Emery seria junto com o Albano, certo. Com o finado Norberto Knebel, o Guza, finado Guza. E eram moradores do Mauro, bairro? tudo do bairro. Qual é o Mauro? O Mauro, irmão do Guza.
O irmão do Gus. Morreu há pouco tempo por causa da Covid também, né? Isso. Então, tudo isso aí é umas recordações assim, que a gente tem, e tudo isso que eu citei, tudo foi craque do salão, Lizinho. Era dificilmente uns caras melhores que essa turma aí do... Tanto é que eles eram campeões do Calado. Era eles e o Tiaraju. Depois, uns passaram pro Tiaraju, né? Sabe que esse assunto também a gente precisa trazer aqui os jogos os inesquecíveis jogos da quadra da Colmeia. Era ali que disputava já o Atlas ou era outro local? Não, era outro. Eu tive a felicidade também de participar quando inaugurou a Colmeia Infantil. Jogou ali, mano? Comecei jogando ali tinha o Luiz Marques, o Paulo, o Ângelo Carré. Então tinha toda essa turma aí que começaram ali, jogando eram as pedras ali, que ali você formou muito jogador. É onde é a Feira do Produtor. A Feira do Produtor. Foi muitas competições ali, inclusive antigamente tinha as interséries, os jogos escolares, tudo saía na Colmeia Infantil. Era a tradição ali, né? E os campeonatos. Sim. Era ali, depois antigamente, um pouquinho antes, era no Glitz. No Glitz. No Glitz, que era o famoso Nils Miller. Sim. Então, tudo equipes que surgiram ali, o próprio Albani e outros jogaram Nils Miller, e depois abriram o Atlas e os próprios Tiaraju, que eram os Bambambam, que tinham estadual, né? Certo. Tiaraju também. Joguei no Tiaraju, junto com o Paulo Perim, junto com o Renato Moraes. Então, tudo isso aí é umas histórias que tem, é muito longo. No futsal, Tiaraju? Sim, Tiaraju. Nosso presidente era o nosso famoso Edu Carlan, dentista. Muito bom. E o pessoal que jogava futebol de salão também jogava a campo ou priorizava uma das modalidades, mano? Geralmente jogavam futebol de salão em campo, porque o salão, né, Luizinho, tu sabe, tu foi o melhor goleiro que teve em Gi também. Tive, eu acho que felicidade de jogar contigo, acho que um ano na CF. Quer dizer, a história é outro assunto pra gente outra história para depois só já vem me cobrando, outro dia o Duda cobrava, quando é que vai falar da Silencar? Então nós sempre priorizava, por exemplo, nós priorizava o salão com o campo, porque o salão te dá habilidade. Sim. E o campo te dá força. Então isso era uma coisa, tinha uns que se adaptavam no salão e não se adaptavam no campo. Isso. Mas antigamente tinha tanto jogador bom em Gi. Eu não vou te citar hoje, se tu tira poucos, mas se eu te disser assim, os caras dizem que eu estou falando coisas que é bobagem. Mas nós tirava 50 jogadores assim fácil, para jogar em qualquer time. Tu acha mesmo? Eu acho. Jogaria? Fechando os olhos, assim, tu olhando, quem participou dessa década, tu não vai deixar eu mentir. 70, 80? Na década de 70, 80 e 85, tinha jogador que jogava em qualquer time do estado. E não era um time nem dois, não era só Ouro Verde, Atos, São José. Tinha vários times. Era Imoré, a Mastron, 15 de novembro, São Geraldo, quer dizer, Academia Jovem, depois Estrela Vermelha, depois, quer dizer, todos esses times aí, o São José que se dividiam, o Atlas São José se dividiu com o Atlas. A gente aborda daqui então, a tudo pouco. foi assim, umas histórias de time que tinha no Amador. Era 100 e poucos times bons, né, Luizinho? A gente, quem acompanhou aquele tempo amador, era assim. Mano, por que esse pessoal não foi adiante, não virou profissional? Eu não sei, Luizinho, eu falo por mim. Eu sei que eu tive uma proposta mesmo, nós fomos no Grêmio treinar, eu e o Roni, até um primo do Roni que levou nós para lá. Até tinha dado dinheiro para nós ir no time, não sei se era o Caxias, outros que deram dinheiro para nós ir, para mim ir. E eu acabei não indo, por causa do amador, era tão forte de ver, a gente tinha... Hoje pode ser meio diferente, mas tinha o berço da mãe e do pai, tu não conseguia sair do lado deles. E a gente sempre fazia uma questão. Eu sei porque tem uma história meio semelhante, assim, do meu filho que estava no Grêmio. Certo. E eu, por causa do colégio, do 25 de julho, né, aproveitando a oportunidade, porque a professora disse, se teu filho não voltar, ele vai perder o ano letivo. Mas eu treinava ele diariamente no Histórico, tinha um campo. Antigamente o Atlas tinha um campo no Histórico. Sim. Tinha o Real, o Atlas tinha campo lá. Eu treinava de manhã e de tarde ele. Então eu levei ele para o Grêmio. Mas eu chegava em casa, às vezes eu deixava, quando saía do Olímpico, eu levei muito guri para o Grêmio Internacional. Então eu fazia um trabalho voluntário para ajudar as crianças. Isso que Deus sempre é bom para a gente, porque tudo que tu fizer vem em troca. Então são coisas boas que a gente faz e se sente gratificado. E do meu filho, quando eu saía do estádio Olímpico, ele caminhava o estádio Olímpico, ficava me olhando para baixo e eu ficando olhando que eu tinha que ir embora. Eu chegava em casa, olhava no quarto dele e eu chorava.
Então tá. Aí quando a professora falou, diretora do 25 de julho, seu Gilberto, seu filho vai pegar o ano letivo. Daí fui em Porto Alegre e falei para os diretores, na época era o Rodrigo Caetano, que era para mim um dos caras que eu mais gostei, um cara humilde e atencioso, e um cara que entende tudo, e eu tenho respeito dele, porque tem as histórias dele, sabe? Então, daí falei pro meu filho, falei pro Grêmio lá, que ele teria que voltar a fazer os exames, senão ia perder o ano letivo. Mas eu também, cabeça fraca, que o ano letivo poderia recuperar o ano que vem. Daí, coincidentemente, o coração eu queria que ele fosse jogador, mas o pai chorava demais, né? Eu via que a cama dele estava vazia de noite, eu me dava um mal-estar. Ele foi com 12 anos. É, muito cedo, né, mano? E daí, lá era competição, era grande. E daí, quando eu fui ver o caso sair dele, é uma história muito interessante, como pai, como filho, tu sabe disso. Eu olhei, quando ele voltou, ele fez uma redação. E essa da redação eu fui ver depois da redação que ele fez. E estava em casa, eu olhei, ele não me mostrou. Eu olhei que ele só estava jogando por causa do pai, que o pai queria. Daí aquilo ali me tocou muito, sabe? E eu cheguei e falei para ele, filho, se tu não quiser voltar, se tu está fazendo por causa do teu pai, não, tu faz uma coisa que é você, tu que quer. Se tu tiver o objetivo de jogar, tu vai. Agora, se tu não tiver por causa do pai, tu não insiste, porque eu também estava sofrendo muito. Tá? Então aí foi uma história assim de pai e filho, que geralmente o pai quer que eles vão jogar, mas lá tu não sabe o que espaço. Aquele tempo tinha muita competência, tu sabe disso. Puxa. A competição que lá tem, eles tentam bater, eles tentam surrar, antigamente era assim, do alojamento. Mano, que eu tenho um conhecido que trabalhou em base de clube de ponta, e ele diz que esses guris que chegam, a maioria que consegue ficar é porque já tem uma vida mais difícil, que já sofreu para suportar o que tem que estar passando numa categoria de base. Isso pode até acontecer, Luiz, mas eu sei que tem gente que também que tinha uma vida muito difícil e acabou não ficando. Sim. Porque eu tenho um exemplo também, que eu levei um catador de lixo pro Grêmio. E foi o cara que eu levei, foi o único cara, eu levei 6 naquele dia no meu carro, não sei como é que eu botei o Damolim foi me ajudar, se não me engano, foi para Caxias. E eu levei um catador de lixo, aquilo ali foi a maior realização que eu tive. E o catador de lixo, na hora os caras gostaram dele, e ele ficou treinando, e já ficou na concentração o seu Alziro, que era o diretor do Grêmio, e o Rodrigo Caetano. Eles se engataram, né? Para tu ter uma ideia do potencial que esse guri tinha, Fernando. Que posição? Ele era volante. E para tu ter uma ideia do potencial dele que ele tinha, que o outro Fernando, você acompanhou ele, foi para a Itália e tudo, volante também, jogavam e dividiam um tempo outro. O treinador era o Bugre na época. Sim. Então, e o cara tinha uma tendência para o meu catador de lixo, que eu chamo de catador de lixo, porque ele catava na rua e eu senti que ele tinha condições e acabei pegando e falando com o pai dele e acabei levando ele. Tinha um potencial grande, mas mesmo assim, eu te digo, as dificuldades que eles tinham em casa, nós levamos ele, foi um olímpico caminhando. E nós parava, na época, nós ficava na posada do Gerson Burro, que nós fazíamos um trabalho voluntário e era só para doentes. Mas como eu fazia esse trabalho voluntário, então o Gerson Burro me deixou ficar que era ali só para doentes que ficavam, né? Sim. Pessoas doentes que ficavam no alojamento. Pessoal doente desvia. Não era mais despesa ainda. Era mais despesa. Né, mano? Então ele me deixava eu ficar com os guris, eu fazia comida para os guris, tudo na próprio alojamento lá do seu Gerson Burro. Levava 5, 6, né? E o guri ficou. Mas tu tinha que ver eles a força física e a categoria que esse cara tinha. Tanto é que... Logo viram que... O Fernando foi de cara, o primeiro treino ficaram com ele. Então, para tu ver certas histórias que tem, mas ficou jogando. Não é que quem não continuou bebendo, quem teve uma vida social. Tinha uns que queriam, e depois, no nosso amador, tu acabava aquele, não queria, eles caindo na festa, depois do jogo, uns acabavam bebendo. Certo. Mas os que vingaram foram os que quase não beberam. E quase não beberam, não beberam. Sim. Que foi que estava comigo, que eu levei também. O Rodrigo Bronzatti, o Charo e o Sander, que está em Sport Recife. Olha aí. Esses 3 não bebiam. Jogavam comigo, eu levei alguns ali, e eles deu certo. Porque eles tinham aquela vontade e determinação, não que os outros não tinham, mas eles tinham aquela, além do treinamento deles,
eles queriam ser jogador. E era tão forte eles, que eu vou dizer para ti, eu não posso falar deles, porque eu também passei isso. Eu estava jogando no São Luís, saí de São Luís para jogar no Juventude dos Góis. Para tu ver o que é não, tem que ser diferença que tinha o amador e o profissional. O desejo de todo mundo era estar no profissional. Sim. Mas eu optei, saí de São Luís, em 71, 72, para jogar no Atlas, que era meu time no coração, mas eu fui para os Góis na época. Depois acabei voltando para o Atlas. Certo. Então tem muitas histórias que tinha, vários jogadores bons aí que jogariam em qualquer posição e no nível do Brasil hoje. Né? Certo. Mano, nesse teu 71, 72, no São Luís, qual era o time? Lembra? Eu até tenho a foto ali no carro, eu trouxe para ti. O goleiro era o Ricardo, lateral direito era o finado Nico, Assman, zagueiro Tomé e Ivan, lateral esquerdo Zorro, meio de campo Jorginho, Juarez, Chantian e Hélio, ponta direita, uns jogos jogou o Guto, eu e o Chantian jogou também. Depois chegou o Maurinho também, para competir com o Maurinho não era fácil, né? Maurinho era centroavante. Disputar a posição com o Maurinho. Daí eu acho que eu vou optar para o amador. Mas eu tive o prazer de jogar assim, esses grandes jogadores aí que teve aí. Aprendeu com o Maurinho, mano? O Maurinho tinha muita força física. Muita força, né? Aprendi muita coisa ali com vários jogadores que tinha ali. O goleiro também, na época, era o Ricardo, um baita goleiro. Muito bom goleiro. Um goleiro muito bom. Então tinha certos jogadores, como eu mencionei aí. E aprendi muita coisa com eles. Tu era um guri ali, né, mano? Na época eu tinha 17 anos. 17. O presidente era o seu Peronte, Emílio. o Jalmar Martelo, o Junico Muraro e o seu Pete. Foram lá no 25 de julho, no recreio, me fazer assinar uma ficha. Quer dizer, então eles valorizavam o amador nosso. Porque o amador nosso era tão forte que teria vários jogadores. Se eu te mencionar, tanto Ouro Verde como Atlas e São José... Podia sair do amador e ir jogar no profissional. Tranquilamente eles iriam, mas tinha muita gente que trabalhava. Sim. E a opção do salário de São Luís não era muito grande em função disso. Não pagava bem, né? São Luís pagava, por exemplo, R$50 por mês. Sim. Eu optei pelos Góis porque às vezes eu ganhava 50 por gol. Por gol? Pô, ganhava por gol e por mês, quer dizer. Puxa, isso é melhor que dólar. Era muito forte. Tá. Tem uma história de tantos Claro. gols. Quem era o treinador, mano, desse São Luís? São Luís era o Rodolfo Ghisoni. E o Cebola depois. Depois o Cebolão. Treinava o Cebola, a preparação física e treinava. Olha Fazia assim. Nós subir a arquibancada e descer, subir e descia. Tu tinha que estar muito bem. De subir a arquibancada. Tu tinha que estar muito bem de perna e de joelho para aguentar o tirão. Suportar tudo isso. Correria até a Alta União. Nós corríamos até a Alta União, né? Voltava. Mas era uma época boa, né, Elisinho? Não tem, vô. Era uma realização. Dúvida. Sem dúvida. Então, se a gente vai começar a mencionar as coisas, Sim. tem muita lembrança. Tudo lembranças boas. Meu Deus. Né? Ver por ti mesmo, do salão, né? Sem dúvida. E o Albano aí, que poderia ter atacado em qualquer time, mas tu tinha aquele objetivo com a tua amizade e tu não saía de vir. Né? Era muito forte o nosso amador desvio com futebol salão. Então tem recordações fantásticas e jogador fora do sério. Se eu te citar para ti que o Dunga era o bambambam na época, era bom jogador, mas que nem ele tinha vários jogadores. Pois é, isso é interessante. Agora, o que foi? Por causa da persistência, da determinação e aprendeu com o tempo. Eu até falei uma vez que eu levava no Inter também, o seu Abílio Reis. Falou com o seu Abílio? O seu Abílio Reis era, na época, eu estava no Inter. Ele disse que o Dunga tinha uma persona muito forte, uma personalidade forte e queria vencer na vida. É o que muita gente queria, mas não tinha a persistência que ele teve. Entendeu? Mas só para te citar, além do Dunga ser um cara fora de série, mas teria citar, eu não precisa nem citar para ti, a enormidade de jogador que tinha em Juiz. Tanto Ouro Verde como Atlas, São José, Fluminense Mastrão, Aimoré, Flamengo, Piraí, São Geraldo, os irmãos Zé Adão, todos os irmãos, quer dizer, se eu vou te citar aqui, eu vou
magoar alguém, sabe? Nem vou citar muito jogador, porque magoa, porque tem muito jogador bom. Mas eram de um nível, que poderia chegar no profissional. Só que passa, às vezes, a ideia que o Dunga foi sempre sucesso. Ele teve momentos de muita dificuldade e conseguiu persistir. E por isso que a gente tem que elogiar e dar gratificação em função também se citar o próprio pai do Dunga, que jogava muito, Edelceu. Viu ele jogar? Viu o Edelceu jogar, mano? Jogar. Era centroavante também? Esse eu citei também ali, acabei me esquecendo também que o Mica está na relação, o Mica fora de série. O finado Neira também jogou com nós. Outro cara fora de série, o finado, que era um goleiraço também, que era o pai do Manta, o Joãozinho. Quer dizer, jogou no São Luís também, né? Então, se tu vai citar assim, jogador, tu vai, como te disse, às vezes... Joãozinho não era alto, né, mano? O Joãozinho, além de ser bom goleiro, jogou com nós de centroavante também. Jogava na frente. Jogava na frente, também. então por isso que ele tinha. Ia se dar bem hoje, que obriga o goleiro a sair com os pés. Com certeza, ele se dava muito bem e tinha uma habilidade, força e técnica ele tinha. Eu já vi que tu tem tudo na memória, estou com uma foto aqui, que é do Atlas, assim, que eu identifico alguns aqui, mas vamos escalar esse time, mano? Isso aí é só, como eu te disse, uma parte, tem muita gente, que título, tem outro Atlas aí, outro também. Sim, que título ganhou esse Atlas aí? Esse aqui, eu vou dizer para ti, Montecielo no gol aí. O único ano que nós fomos mesmo, foi em 76, se não me engano, que fomos campeão do interior. Na Arizona. Na Arizona. E disputemos o jogo com a Atitude Transpense em Porto Alegre. Mas era tudo jogador, quando chegamos lá, tem jogador até profissional que jogava lá. Tudo jogador pago que eram lá. Quando tu chegava lá, tu saía daqui, porque era muito forte o senhor Amador de Gi. Tive uma felicidade de sair um ano, porque não era fácil competir com o Ouro Verde. O Ouro Verde também tinha um time com muito respeito que nós tínhamos com eles. O próprio Estrela Vermelha, o próprio São José. E para tu sair de Gi não era fácil, porque tinha muito time bom. Não era só Gi. Tinha Santo Ângelo, Erechim, Passo Fundo, Renan Soares, tinha São Leopoldo. Para tu passar não era fácil. Então, desses jogadores que tem aqui, que eu estou citando que está aqui, é uma foto que tem. Mas tem mais jogadores que estavam aqui que faziam parte. Claro. E o privilégio mais que eu tenho, assim, de tu poder jogar, Luizinho, que aqui eu tenho, são 3 irmãos que estão nessa foto. 3 irmãos. O treinador na época era o Manuel Moraes, da turma aqui nossa. Então aqui nós temos o Zé Galvão, que jogava muita bola, lateral direito, nos melhores lateral direito que tinha. O Lepego, jogava lateral esquerdo, jogava muito. E nem se fala o Nenda, para mim foi um dos melhores zagueiros, juntamente com o Lorival, que era o melhor zague que tinha, não só de Juiz. Eu achei que para mim era superior a... Não vou te citar do Internacional do Grêmio, mas eu vou te dizer para ti que ele jogava muito. Aqui o Elzevir também, que fazia parte, também jogou antes de chegar o nosso amigo Pelanca, o Bugil, que chamava Bugil. O Bugil. Então aqui temos 2 finados, quer dizer, graças a Deus, hoje Deus nos deu saúde e que Deus eu tenha nossos colegas. O Carré, o Vale de Carré também. E o outro falecidos, o Nenda dessa foto, dos que estão em pé, o Nenda e o Ângelo, né? 2 são falecidos. E no outro lado aqui, que é o Jajá, que era meu irmão, que ele tinha saído e o meu irmão entrou, aquela vez o Manuel botou, se não me engano, foi para adiantar o nosso ataque, botou o meu irmão, que jogava de volante, mas o meu irmão dificilmente ele ia jogar o Jajá, ele queria jogar de volante na história. Esse irmão, sai de volante, que dificilmente vai jogar com o meu outro irmão, cabeça, não vai pegar a posição do meu irmão, mas ele queria ficar de volante. Então era o Jajá, que jogou, que saiu o Fumaça, falecido Fumaça também. Certo. Não está na foto, mas ele saiu machucado e entrou o Jajá no lugar dele. E o Mica, que nem se fala para mim. Os agachados agora. Os agachados. Craque. Né? Mica, para mim, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Tanto tecnicamente, como o estilo dele é um estilo clássico. Né? Eu ia dizer, ele tinha muita força física, mas era um cara que botava bola no que quer. É. E hoje tu não vê esse jogador como ele. Tipo dele. A calma que tinha o Mica. Continua com calma, né? Eu vejo ele andando na rua numa tranquilidade. Eu comparo o Mica, vou dizer para ti. Mas olha... Não chega assim muito. O jogador que eu mais admirei, o Paulo César Carpegiani. É mais ou menos assim. Certo. Eu ia dizer Carpegiani, eu achava superior o Falcão, era muito... Falcão era um craque também, mas Carpegiani para mim foi um dos melhores lugares. O Guto, que jogava muito, o Guto era um ponta direita rápido, saía rápido pro campo, esse contra-ataque nosso.
Outro cara aqui também que jogaria em qualquer time também, o Eni Wein. Certo. Jogava tanto salão como campo. Uma técnica, uma força física, era brincadeira. Depois aqui estou eu, do lado, jogava centroavante, e meu irmão Gabete, que jogava de volante também, jogava, não por ser meu irmão, mas também era fora de série. Mas era um guinha azul, né, mano? Era miúdo e corria. Juntamente ele, que eu me lembro assim, desses guinha azul, Sapinho, né, na época também, né? E o Paulo Perim, que jogava às vezes de volante também. Sim. Tinha muitos volantes, a gente vai citar, comecei a citar, a gente cita e magoou algumas pessoas aí que já para dizer, para reforçar para eles que todos que jogavam ali na Amador, claro. Tu tirava, eu falei em 50, mas Luizinho, eu estou mentindo, tirava mais. Então, para tu ver o potencial que tinha do Amador nosso. Né? Então, aqui é essa foto. Mas tem outras fotos que eu te citei, o Neira que jogou, outro cara que eu não poderia deixar de A gente mostra citar, também essas outras fotos. Outro cara que foi fundamental para nós, nossa carreira. Neira. Que ele está na outra foto, que é o Ivo Boranga. Ivo Boranga jogou no Flamengo também. Também ele era lateral esquerdo, jogava muito, e com nós ele jogou de centroavante. Entendeu? Ele era um cara que às vezes a gente fazia, depende do ataque, a gente jogava junto, né? Sim. Então, tem outro cara que não está aqui na foto também, que jogou com nós, que é um cara exemplar, até hoje ele está aí, é o Ivan Cardoso. O Zorro. Eu tive a felicidade de jogar com ele no São Luís, e daí eu vi que ele era um cara que trabalhava junto com o Dr. Elvis Silveira. Eu vi que era uma pessoa sensacional, não abria a boca, ele era quieto. Daí eu levei ele para o Atlas. Tinha assim, não citei também outro, do Papico, né, que jogou. Então quer dizer que o Amador, Luizinho, além de ser forte, ele tinha uma marca que tu não poderia sair do time. Isso eu te cito por causa do Roni. O Roni jogava com nós no Atlas, e um dia ele saiu do Atlas e foi jogar no Ouro Verde. Sim. Todos os jogadores nós ficamos bravos com ele, a maioria virou a cara para ele, ele morava na frente da seta. E o Roni jogava muito. E daí como o Ouro Verde se classificou para a Copa Arizona, o Roni foi para o Ouro Verde. Mas eu não, para mim o Roni sempre foi um dos melhores amigos que eu tenho. Hoje ele está em Joaçaba, né? Grande potencial que ele tinha. Mano, e ele dava aquelas brigas de time que tu saía do time e tu ia enfrentar uma barreira no bairro. Ficava inimigo da moçada. O Aribertolo teve aqui outro dia e colocou na seleção de todos os tempos do Ouro Verde o Roni. Né? Para citar a seleção hoje é difícil citar. Eu não vou citar a seleção porque tem uma seleção que está junto ali, que fomos até com as camisas do Ouro Verde, que era o tempo do Amador de G. Era uma coisa que poderia voltar, isso aí. Aquela da preliminar no Olímpico, mano, que fizeram a seleção aqui. Não foi feita uma seleção, não, era o seguinte, eu tive também o privilégio de jogar, de trabalhar numa época no CMD, eu trabalhei junto com o finado Heitor Fernandes. E o Heitor Fernandes, ele bolou, na época, uma loteria esportiva. É mesmo? O futebol amador de G. Tá brincando? Sério? Mas essa eu não sabia, mano. Conta. Tinha uma loteria esportiva, então, porque naquela época tinha time desde Pontão Santo Antônio, Avante da Roidazan, da Guspestana, o Progresso. Tudo fazia parte aqui. Santana aqui. Daqui a pouco eu ouvi falar do Fluminense do Amastron. Fluminense do Barra Amastron, claro, o Silvino Soares e o Amastron, eles começaram no Fluminense do Barra Amastron. Outro cara que jogava muito era o Jair, jogava no Fluminense do Barra Amastron, um centroavante, depois eu trouxe ele para o Atlas. O Fluminense era difícil ganhar deles também. Então, quer dizer, tinha times que competiam, outro que competiam para ter ele. Tu conheceu do futebol, que é um cara que é meu amigo hoje, é um dos melhores amigos que eu tenho, que é o Gilvan, que é o doutor Gilvan, hoje é médico em Porto Alegre. Ele era meu zagueiro. Ele vinha Lizinho, para tu ter uma ideia, ele vinha de Porto Alegre, nós arrumava de carona para ele vir de caminhão para poder jogar. Lembro dele. Entendeu? Ele vinha e jogava e voltava de caminhão para Porto Alegre. Volta ao assunto da loteria, como é que ele bolou isso, mano? O Heitor, eu dizia para ti, ele podia ter tudo que é defeito, mas as virtudes que ele tinha mais virtude que defeito. Além de ser um baita comentarista da rádio, era um exímio batedor daquelas máquinas antigas,
Sim. Né? Redator de luxo. Ele tinha umas ideias. E ele fazia assim, ele bolava todo fim de semana, tinha a escolha da seleção da rodada. E isso, além da seleção da rodada, tinha o craque da rodada. E esse craque da rodada e da seleção, no fim do ano, a maioria que fazia uma contagem de quantas seleções da semana tu foi, do mês, para tu escolher, no fim do ano tu escolhia uma seleção geral do amador. Certo. E essa seleção, toda semanal, tu ia no restaurante do primo, tu ia jantar oferecido de graça para os jogadores. Quer dizer, tu vê, todas as histórias assim, e hoje eles deveriam fazer porque motivava o jogador. Sim. Antigamente, nós, como todo jogador, eu era um, que eu não saía de casa, não era só eu. O Ouro Verde até se concentrava, nós ficava em casa concentrado para poder estar na seleção, que na época era tão difícil com a carne tu comer, que tu queria estar no restaurante do primo para representar a seleção e teu bairro e teu clube. Olha só, mano. Que bacana, muito bom. Mano, os rivais, claro, tem o São José, essa dissidência, que eu não consigo recordar o que aconteceu para se dividir no bairro o Atlas e o São José. Mário, se você conta essa história, ninguém vai acreditar. Conta. Essa história eu repetiu, o seu Jaime Muraro. Tu acompanhou isso tudo, mano? Foi um presidente nosso grande, né? Por exemplo, todo o bairro que elegia eles, todos os anos era vereador. Sim. Tá? E aconteceu que nós tínhamos um jogo pela Copa Arizona, contra o time era de Santa Maria, não me recordo o nome, no Gaúcho, e era sábado de tarde. Tá? Então fomos jogar sábado de tarde e ganhamos 2-1. E daí depois terminou o jogo, o seu Muraro chegou e reuniu nós assim, mano, vamos reunir o grupo, porque é o seguinte, eu fiz um jogo em Colônia Santo Antônio, não é o Flamengo, é o Cachoeira de Santo Antônio, e vocês vão ter que jogar lá. Era um jogo meio político, né? E eu olhei para os colegas nossos e disse, seu Muraro, infelizmente nós não vamos poder jogar amanhã. Disse, mas por que vocês não vão poder jogar? E eu disse, não, eu tratei com a nossa turma, amanhã de tarde nós vamos tudo no Las Vegas. Tinha uma boate em Las Vegas. Claro. E nós se reunia, domingo de tarde, com a matiné, ninguém bebia. Nós se reunia, então já tinha programado para nós festejar nossa vitória, quando tinha Santa Maria, um baita time, para nós confraternizar no Las Vegas. Mas eu não tinha comentado nada com o seu Muraro. Daí o seu Muraro disse assim, se vocês não forem, eu vou abrir outra equipe. Eu não levei porquê, não levei nada a sério, né? Inclusive o meu irmão, o Cabete, trabalhava com o seu Muraro na época, no escritório. E o seu Muraro era um cara fantástico, um cara de presidente, era um cara cativador que tinha, né? Em todas as estruturas ficava bem mais fácil para nós administrar. Tá. E daí não fomos pro jogo. Nós fomos pro Boate Las Vegas. Teve que cancelar o jogo, daí segunda-feira, lá no rádio, abriu a nova equipe do Amador Bairro São José. Daí eu me antenei, disse, mas não é possível. Daí o que aconteceu? Como o seu Muraro tinha firma, e tinha umas filhas lindas também, e tinha os jogadores que namoravam elas, né? E tinha outro cara fantástico também, que era o filho do seu Muraro, tem que decidir, que é o Luiz Muraro, que é meu amigo até hoje. Sim. É uma alma, Luiz. Tinha a Ivone também, né, que era casado com o Ângelo Carré. Sim. Então, daí abriu essa nova equipe, o que aconteceu? Muito jogador, esqueci de citar também de zagueiro, que era o Décio Bertoldo, também um baita zagueiro, e o Décio trabalhava com ele, o Vame namorava uma filha dele, o Ângelo namorava a Ivone, quer dizer, todos. Foram obrigados a ficar. Acho que o Chibinha, o Luiz Ademir, ele era padrinho de casamento, então, quer dizer, ele tinha uma liderança no meio também. Então, o que acabou? Acabou 8, mais ou menos, jogadores, 7, 8, acabou indo para São José, e daí se dividiu. O Atlas ficou dividido com São José, e daí criou uma rivalidade. Tanto é que deu os jogos entre nós e outros, deu umas rivalidades grandes, entendeu? Porque dali deu mais margem para o Ouro Verde ficar mais forte também. Além do Ouro Verde ser forte,
se potencializou, porque o Atlas e o São José se dividiram. Sim. Entendeu? Então ali foi uma divisão muito triste, que acabou toda aquela amizade que a gente tinha, de repente, por uns anos. Em que ano foi isso, mano? Agora, se eu vou citar para ti, isso aí deve ter sido anos de... Mas já nos foi 80. 76, anos 80. 80, né? 80, 82, eu acho. E aí se enfrentavam no Amador, aqui no Municipal. Se enfrentavam no Amador Municipal. Inclusive, disputavam os jogos. Nós era cerrado. Aí fiquei muito tempo sem se conversar, entendeu? Mas não foi. Depois, o mais forte foi a amizade que nós tivemos com o jogador. Nunca foi partindo para a ignorância, nada. Sempre foi jogo exemplar, competitivo dentro do campo, né? E a rivalidade foi de procurar mais jogador, daí pegar jogador mais veterano, porque perdemos, se eu vou perder o Nenda, vou perder o Décio, vou perder um Vame, perder um Joca, quer dizer, Chibinha, então, quer dizer, tudo jogador de alto nível. Então, ali ele enfraqueceu os dois times. Tá? Enfraqueceu, mas mesmo assim tinha um potencial grande, que tu requisitou do jogador, entendeu? Mas então ali foi a divisão que ocorreu do Atlas e São José. O São José acho que ficou mais 2, 3 anos, né? Que depois eles terminou também, né? Porque, sabe, que o amador não é assim, de um dia para o outro tu abrir. Isso aí, o amador era e é uma família. E sempre tem 2, 3, queira ou não queira, que puxa a frente. A hora que aqueles 2, 3 morreu, desistir, dificilmente eles tocam para frente. Falando nisso, dos que puxam à frente, tu tem organizado de tempos em tempos, para a gente encaminhar nossa conversa aqui, um reencontro dessa turma do Atlas. Como tem sido isso? Que momento tem permitido a vocês se encontrar e quem tem vindo, mano? Olha, foi uma conversa, eu, Osmar e o Eloy, Savinha, o apelido dele, outro cara também que tem grande parte do Atlas também, que ele foi um grande batalhador. Ele, o seu Muraro, tem que citar também que estão o seu Arnoldo Sparenberg, nosso presidente, seu Luiz, seu Valdemar, quer dizer, o Macaquinho. Esses caras também foram o grande incentivador do Atlas e graças a eles também o Atlas foi grande. É um encontro de muita alegria, é sempre na recreativa. Todos os anos fizemos uma festa, um churrasco, e vem gente de tudo que é lado, vem participar. Só que faz 2 anos que nós não fizemos mais em função da pandemia, mas eu quero de novo rever. Veio o Albano, o próprio Banzé, como tu citou também, o Banzé é um grande, eterno jogador nosso e um cara que guarda muitas recordações nossas. O Banzé, o Zé Galvão, o Mica, o Boranga, o Roni às vezes vem, o Gilvan vem de Porto Alegre, o Luiz Ademir, o Décio, então o Mica eu já citei. Sim. Então tem vários, o alemão que jogou. O que dá uma ideia do que isso significou, né? Ter jogado no Atlas. O Manico. O Manico. O Ademir também jogava muito, o Ademir. Tivemos ele veio para o lado do São Geraldo Industrial. É mesmo? Conseguimos resgatar ele, porque o Manico, além de ter uma perna esquerda, era um cara técnico. Né? Sim. Tinha muita técnica para jogar. Então ali, se tu citar, tem gente também que jogou o Zé Galvão, né? O próprio Vitório também jogou com nós. Jogou o Vitório também no Atlas. Isso. O Tarcísio também jogou com nós. O Tarcísio jogava com o Ouro Verde também jogou com nós. Tem muita gente que jogou com o Ouro Verde também jogou com nós. Então nós fazíamos aqueles encontros ali com festa e lembrança e relembrar individualmente e dar um prêmio, sorteio, de individualizar cada um, né? E fazia uma competiçãozinha, fizemos uma jogada de bola ali, né? Mas aquilo ali, e tirava as fotos junto com eles, tanto é que tem uma foto ali, o Catani certo, também veio certo. O Catani também veio lá, ele está, se não me engano, é Carazinho, veio para participar do encontro, então tem outro fantástico jogador que é o Mário, centroavante também, que também participa com nós. Onde está o Mário? O Mário está aqui, ele morava no Modelo. Puxa vida, nunca mais vi. O Sarinha tem Pena que tem esses outros caras. O Zorro não é de muito de ir, né? Nós queríamos que ele fosse. Não vai? Não vai.
Há outro cara que nós temos, o Marino Schumann. O Marino, lateral. Jogava muito, o Marino Schumann, zagueiro. O Marino jogou de zagueiro com vocês? Zagueiro e lateral. É. Irmão dele também, o Adão, quer dizer. Então tem vários, às vezes o cara esquece de muita gente, né, Liginho? Sim. Pode citar. Mas as fotos vão estar passando aqui na nossa entrevista. Tem uma base que tem ali nas fotos. Tem o Sadizinho Duque. Isso. Participa. Meu irmão também vem de Panambi participar, né? Cabete. E outra coisa, Lizinho, que eu tenho interesse, até mencionei, até falei com um dos presidentes, eu tenho interesse de fazer, quando passar a pandemia, reunir todos os presidentes de clubes na época. Vai ser difícil de reunir todo mundo, mas eu tenho esse interesse de fazer. Já falei com alguns de participar, seja, desde o Ouro Verde até o Fluminense Barra Mastrão, a Imoré, o Internacional, o Flamengo lá do Elizabeth. Reunir os representantes daquela época, mano? 15 de novembro. Fazer uma confraternização. Confraternização de todos os presidentes, ou de algum representante, para nós relembrar os velhos tempos com todos Boa eles. ideia, mano. Essa é a minha ideia, desde eu ia fazer já ano passado, mas como deu essa pandemia, eu 67 anos, que eu prego para meus filhos não participar de eventos, de festa, e eu sou responsável por eles, e eu participar e pedindo alguma coisa para eles ficarem neutros e se cuidar da saúde. Né? Muito bom. Mano, eu sabia que ia render a nossa conversa, já era para ter acontecido. Quero te agradecer por ter vindo até aqui e contado parte dessas histórias que envolvem o Atlas, o futebol amador, o profissional, o São Luís. E que bom, porque nós dois, por exemplo, nos conhecemos por meio do futsal, do futebol, eu te vendo jogar no campo, depois a gente jogando junto no futsal, as amizades que a gente fez, né, graças a essa bola que segue rolando aqui nos nossos campos e nas nossas quadras. Muito obrigado, tá, mano? Luiz, antes de finalizar, cara, é tanto assunto, que é um assunto que eu não posso deixar de mencionar, não sei se tem tempo ainda. Claro. Que isso aí é pai e filho. Então, é umas coisas que eu só contei vantagem até agora. Mas eu tenho que contar uma desvantagem que eu proporcionei. Isso aí não tem nada a ver com o Atlas, e é uma equipe que também que fiquei tantos anos jogando, que foi o Juventude Rincão dos Góis. E essa é uma história assim que todo pai e todo filho gosta de escutar. Isso aconteceu numa decisão lá no Flamengo e Santo Antônio. Eu como treinador, e eu gosto de mencionar isso aí, porque pai, tem pais aqui também, conta, e tem mano, filhos. Conta. E aconteceu o seguinte, meu pai morreu um sábado, e o jogo nosso dos Góis era no domingo. E como eu tinha uma turma dos Góis ali de gurizada, vou mencionar todos ali, eu vou deixar de fora alguns, mas uma turma assim que era tudo filho para mim. Tanto é que nós tínhamos 10, 11 anos jogando junto. E eu queria que os pais participavam do jogo, porque nem sempre os pais participam. Não participam por quê? Porque às vezes os filhos não querem que os pais participem. Que às vezes eles sabem que se o pai participar, nem todos os filhos têm a mesma definição e a mesma tranquilidade quando o pai está presente. Tem uns que se emocionam, tem outros que diminuem o volume, Sim. Tem outros que acrescentam, tem outros que o patamar deles sobe. E eu tive a infelicidade, eu perdi um título daquele título, porque eu citei, daí eu quis reunir os pais, foi uns 10, 15 pais, foi contra o Santo Antônio, me lembro até hoje. Como eu tenho meu filho que joga comigo, que eu sempre tive presente com ele, e às vezes assim, os pais não tinham muito tempo antigamente de estar junto com os filhos, mas hoje tem muita coisa que pode acontecer de bem se o pai participar mais. Que hoje a prioridade do pai é que o pai tem que trabalhar, porque hoje é mais difícil a situação. E eu reuni com eles e uns 15 pais. Daí o que eu falei? Para diminuir o ritmo do nosso time. Os Góis eram um time que, não por falar, mas além da técnica que eles tinha, além da competência, tinha uma organização, tá? E tinha um conjunto. E além de tudo tinham homens, de guris que se transformaram em homens e cidadãos. E eu tive a felicidade e a infelicidade. Eu reuni tantos pais, fomos lá para o canto do
Flamengo e Santo Antônio. Disse, ó, vamos se reunir lá no canto que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Daí reuni os pais, disse, não, mas eu vou atrapalhar. Não, eu quero que os seus pais, como eu sou pai, sou treinador, tenho meu filho que joga comigo, eu quero que esteja presente. O que eu falei para eles? Eu disse, uma coisa eu quero dizer para vocês. Nunca deixam para dizer para o pai de vocês que amam em vida. E nunca deixem de dizer o pai para o filho que ama. Porque antigamente os pais nossos não é que não queriam dizer, eles eram mais duros. Tá? E quando eu fui falar aquilo, e eu abracei meu filho, eu disse, filho, eu só estou no esporte, que eu não tive o privilégio e a oportunidade de dizer para meu pai que amo. Mas filho, meu filho é Pablo dos Santos, jogou muito tempo comigo. Pablo, o pai está no esporte porque o pai te ama muito. Quando eu falei aquilo ali, todos os pais e os filhos começaram a chorar. Mas o que era a minha intenção, eu dizia? A minha intenção era levantar o emocional. E eu consegui fazer o contrário. Eu achei que nós ia explodir, os guris iam chegar a arrebentar. Comecemos o jogo, dizia. Os piá apático. Eu nunca vi os piá jogar tão mal na minha vida. Eu dei o emocional o contrário. A minha intenção era levantar o emocional e eu dei o contrário, eu baixei. Os piá ficaram apáticos, eles sentiram, porque aquilo é muito forte. Se emocionar. Que tinha pai, tinha filho, que vocês também estão presentes aqui, que a gente nunca diz isso para os filhos. Sim. Filho, eu te amo. Abraçar o filho, dar um beijo. O próprio filho abraçar o pai. Que depois que mora não adianta. Tu tem que dizer em vida. E aquilo ali eu achei que ia levantar o emocional dele e eu consegui baixar. Ali eu perdi o título. Perdemos 2-0 para o Flamengo e Santo Antônio. E o nosso time, não vou dizer que eu nunca questiono meus jogadores que o meu time é melhor que o outro. Eu analisava individualmente, peça por peça. Eu via que o Luizinho era melhor goleiro que o deles, que o zagueiro que era melhor que o zagueiro deles. Eu fazia uma competência, mas é o raciocínio meu. Sim. Na minha modo de pensar, o meu time era bem superior individualmente. Mas eu nunca vi meu time jogar tão mal, porque baixou o emocional deles. Aí terminou o jogo, assim, perdemos 2-0. Daí eles se reuniram e eles pediram, mano, desculpa, nós não podemos oferecer essa vitória para o teu pai que morreu ontem. Daí eu reuni de novo eles. Eles, não, muito pelo contrário, campeão nós somos várias vezes. Mas o que valeu para mim e para nós foi o que deu a entender. Vocês chegar agora de frente para o pai de vocês e dizer o que eu não pude dizer para meu pai. Diz, pai, eu amo o senhor. Pai, eu amo você, filho. Quer dizer, isso aí nós somos campeão. Se nós conseguirmos fazer isso aí, se vocês conseguirem fazer isso aí, nós já somos campeão. E isso é o que é importante no futebol. O importante no futebol, além do título, é a amizade e o reconhecimento e sentir. Melhor não tem melhor que ninguém. Pode ter questão de oportunidade. E às vezes tem muita gente que tem melhor, mas quem vence é o que tem mais sorte. Futebol é isso aí. Mas o mais importante é a família. Muito bom. Ganhou fora de campo naquele dia. Ganhou para a vida. Deu uma lição para a vida. Gilberto Oliveira dos Santos, o mano do Atlas. Eu sabia que ia render. Nosso convidado da semana aqui na Casa da Terra Vermelha. Mais uma entrevista no projeto do Tempo Todo, com o canal no YouTube, com o site, com as redes sociais. Muito obrigado, mano. Até a próxima.